Bem, vamos lá, gente. Continuando aqui, deu um corte aqui do Zoom, mas vamos para a parte 3, que é rapidinho. A gente queria mostrar para vocês as únicas duas metas do PNE que estão sendo cumpridas, né? A primeira é a meta 9, a alfabetização de jovens e adultos, tá? A ideia é que a gente possa chegar, né? A ideia é que em 2015, né, 5 anos atrás, nós chegássemos a 93%, né? Zacarias, esse microfone está aberto, a gente está ouvindo tudo que você está falando aí. 2015, chegamos a 93%, né, da taxa de alfabetização. A gente vai mostrar aqui o dado nacional, mas eu já fiz aqui uma pré-seleção também. Nós vamos comparar aqui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente vê aqui no dado nacional que a nossa meta era 93% de alfabetização da população, estamos em 91%, né? Então, chegando próximo. É muito possível que nós consigamos cumprir essa meta, né? Obviamente que há umas disparidades regionais, né? A gente vê aqui, por exemplo, São Paulo com 96% de alfabetização, Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul com 95%, cumprem já essa meta, enquanto o estado do Piauí a gente vê uma taxa de alfabetização de 80%. Então, ainda falta aqui alfabetizar 20% da população. Essa meta, então, ao que parece, será cumprida. Nós conseguiremos, ao final desse plano, alfabetizar 93% da população brasileira. Estamos aí em 91%. Outro dado aqui que também conseguiu, né, que é a meta 13, que é a qualidade da educação superior, né? 2 dados, o percentual de docentes na educação superior que tenham mestrado ou doutorado. A gente vê aqui os dados nacionais do Brasil. A nossa ideia é que 75% dos professores da educação superior tenham mestrado ou doutorado. Já estamos em 69%. Ao que parece, conseguiremos cumprir esta meta nacional também, apesar de vermos aqui disparidades regionais novamente, né? A gente vê que no Piauí, só metade praticamente dos professores de ensino superior têm mestrado ou doutorado, enquanto que no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, né? Aliás, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul essa porcentagem é até maior, né, do que a nacional, né? Rio de Janeiro 77%, Rio Grande do Sul 82%. E aí, curioso, São Paulo não atinge a meta nacional, né? 75% dos professores com mestrado e doutorado, aqui 71%. Talvez consiga até o final, mas curioso isso, né? Outra meta dessa cumprida é o percentual de docentes com doutorado na educação superior. Tá? Aqui a meta nacional é chegarmos a 35%, o que cai entre nós, eu acho muito pouco, inclusive, mas só para vocês terem um raio-x como a educação superior, né? A meta é que a gente chegue a 2024 com 35% dos docentes das universidades com diploma de doutorado, já estamos em 32%, portanto, muito provável que cumpriremos esta meta. Novamente, disparidades regionais aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, já passamos há muito tempo dessa meta, já temos 41% dos professores do ensino superior com doutorado, né? Se a gente for comparar com o Piauí, lá só 17% dos professores do ensino superior têm doutorado, né? O Rio Grande do Sul também já passou a média nacional com 39%, São Paulo está na risca, né? 36%, um pouquinho a mais, tá? Essas foram as únicas duas metas que, ao que parece, cumpriremos, ou seja, a alfabetização de adultos maiores de 15 anos, que a meta é a gente chegar a 93% dos maiores de 15 anos no Brasil alfabetizados, e essa porcentagem de professores na educação superior com mestrado e doutorado. Mas a gente pode conferir também que são dados muito, né, específicos, né? Alfabetização, professor superior, a gente não vê esses dados linkados, não tem um encadeamento de dados, é só comparar com os dados de educação básica que a gente viu no início da aula. E aí eu queria finalizar mostrando aqui alguns dados que têm relação conosco, né? Nós, professoras e professores, né? São as metas 15, 16 e 17. A meta 15, em relação aos profissionais de educação, vai mostrar qual é a proporção de docentes que possuem formação em ensino superior compatível com a área de conhecimento que eles lecionam na educação básica, né? Traduzindo, o professor que está na educação básica, ele tem uma formação de ensino superior que é aquilo que ele está dando aula, né? Professor de história tem
o professor que está dando aula de História na Educação Básica, ele tem um diploma de licenciatura em História, por exemplo? Né? É só um exemplo. E aqui a gente vai ver, vejam só, dado nacional, metade dos professores do Brasil não tem formação de ensino superior naquilo que eles estão dando aula na educação básica. Isso é aterrador, né? E aí vocês podem ver que a gente vai lá no Piauí, né, que é um estado com menos recursos, a gente vê que realmente o índice é ainda pior, né? 38%, só 38% dos professores do Piauí têm formação naquilo que eles estão lecionando na educação básica, mas quando a gente vê o Rio de Janeiro, nosso estado, não é muito diferente, não. Está na média nacional de 50%. Né? Metade dos professores da educação básica no nosso estado não tem formação de ensino superior naquilo que eles estão dando aula. Né? O Rio Grande do Sul não é muito diferente, 54%. Né? São Paulo sobe um pouquinho, 59%, mas mesmo assim é um índice muito preocupante. Então vejam como a formação do professorado não é, né, não é algo de excelência nesse país. E a gente tem que lembrar que a maior parte dos professores são formados em universidades particulares no país, né, que gastam rios de dinheiro em publicidade e tudo mais, né, que tem até muitas vezes estruturas melhores que as universidades públicas, mas a gente vê que a qualidade da formação dos professores não são tão bons. Esse dado é muito problemático. Né? Outro muito importante aqui para a nossa profissão, né, dados de formação, né? Ele vai perguntar aqui qual o percentual de professores da educação básica que tem alguma pós-graduação. Né? Vejam só, a meta é que até 2024, pelo menos metade dos professores da educação básica, 50%, tá, tenham alguma pós-graduação. E a gente vê que hoje esse dado tem 30%. Né? Um longo caminho para percorrer para chegar nos 50%. Tá? E aqui, olha que curioso, né? O Piauí, que é um dos estados mais pobres do Brasil, né, tem um índice de professores na educação básica com pós-graduação de 22%, maior do que o do Rio de Janeiro, 18%. Olha que curioso. Como essas disparidades regionais, elas não são tão rígidas quando a gente vai mudando de um dado para o outro, tá? Então, o Piauí ele tem uma porcentagem de professores na educação básica com alguma pós-graduação maior do que o Rio de Janeiro, 22 a 18, né? E não tão distante de São Paulo. Vejam aqui, ó, 27% em São Paulo. Né? O Rio Grande do Sul tem muito mais, aí 38%. Mesmo assim, muito aquém, né, do que a gente precisa. Né? O dado nacional que a gente está vendo aqui, né, no verde, é apenas 30% dos professores da educação básica no Brasil tem alguma pós-graduação. E por último, queria mostrar para vocês aqui a meta 17, a valorização dos profissionais do magistério, que também nos traz grandes revelações. Essa meta era o quê? A meta é o seguinte: o professor formado no ensino superior, né, ele deveria receber o mesmo, por exemplo, que um advogado que também tem uma graduação em direito recebe. Né? Afinal, os diplomas são iguais, né? São diplomas de graduação, todos eles se formaram. A gente sabe que não é isso. Né? Então, a meta do PNE era zerar essa disparidade, né? Ou seja, o cara que sai com diploma de professor, né, um diploma de graduação de professor, deveria receber o mesmo que um engenheiro que sai com diploma de graduação também no ensino superior, que um advogado, que todas as outras profissões. A gente vê, vejam só que curioso esse dado, né? Primeiro dado nacional, né? A nossa meta é 100%, ou seja, chegar aqui o professor graduado no ensino superior, né, tenha o mesmo salário que as outras profissões que também exigem uma graduação. Hoje, esse salário está em 76%. Né? Ou seja, um professor que tem um diploma de graduação, ele recebe 76%, né, do valor de salário que as demais profissões que também exigem um diploma de graduação. Ok? Mas olha que interessante, o estado do Piauí, novamente, que é um dos mais pobres, né, ele tem um dado, né, ele tem uma variação apenas de 87%. Ou seja, o salário do professor graduado no Piauí, ele vale 87% das demais graduações, muito acima, mais de 10 pontos acima, né, comparado com a média nacional. E acima, vejam só, do Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado, o salário do professor com graduação equivale a 77% das demais graduações, 10 pontos atrás do Piauí, né? E muito próximo da média nacional. Veja que o Piauí,
ele tem uma média de salarial professor melhor do que o Rio Grande do Sul, por exemplo, 87, 83, e muito melhor que a de São Paulo. Veja só como o professorado de São Paulo tem apenas, no estado de São Paulo, 69% de um salário de qualquer outra graduação. Né? Roberto, então veja... Oi. Me faz um favor, inclui aí os estados de Tocantins e Maranhão, por favor. Maranhão vai mostrar uma bela surpresa. Tocantins. Acho que Tocantins também. Ok. E Maranhão. Vamos lá. Tempinho para carregar. Olha aí. Maranhão, maior de todos, né? 89%, quase 90%, ou seja, o salário do professor graduado vale 90% das demais graduações, é a melhor porcentagem de todos os estados que a gente comparou aqui. Tocantins, né, 72%, um pouco mais atrás, porém ainda melhor que o estado de São Paulo. Vejam só, o estado de Tocantins, proporcionalmente, paga melhor do que o estado de São Paulo. Né? Então vejam como essa questão salarial é uma questão também de política pública, de investimento na educação, e que não precisa de tanto recurso assim, né? É muito mais decisão política, porque a gente vê estados como Maranhão, como Piauí, que tem muito menos recursos do que Rio de Janeiro e São Paulo, oferecendo um piso salarial muito melhor, né, do que outras unidades da federação, que teoricamente teriam muito mais recursos para investir em educação e numa coisa tão importante que é o salário dos professores. Bem, para a gente fechar, só para atitude... Antes, Roberto, me permite só um acréscimo aí. Você falou que depende de vontade política, né, o que é verdadeiro. E é preciso observar que a região nordeste do Brasil, sempre, né, uma das piores em todos os indicadores de educação, ela vem fazendo uma recuperação fantástica. Os governos populares, principalmente no Maranhão e no próprio Piauí, eles resolveram atacar de frente a má remuneração do professorado. Isso está tendo um efeito fantástico. Vê se dá para você incluir aí, por favor, o Ceará. Esses estados, então, com uma atração melhor, né, a partir do salário, eles estão conseguindo também uma melhoria significativa em termos de IDEB. Por exemplo, os melhores IDEBs do Brasil estão hoje no estado do Ceará. Então, a atração de professores com salários melhores torna os concursos mais competitivos. Em consequência, são aprovadas pessoas com maior qualificação profissional e o resultado imediato disso aí é uma melhoria significativa no desempenho dos alunos nas matérias em que são avaliados pelo IDEB. Né? Então, eu acho que esse é um caminho que os demais governadores deveriam ver e, sem dúvida nenhuma, assumir esse caminho. Parece que a chave da solução dos problemas passa, sem dúvida nenhuma, pela melhoria da qualificação dos profissionais de educação. Era só esse pequeno comentário, Roberto. Colocando o Ceará aqui, né? Ele aparece com 77%, né, de equivalência com outras graduações, né? Abaixo do Maranhão, do Piauí, porém ainda bem acima de São Paulo, né? Quase 10 pontos acima de São Paulo, né? Ceará aqui 77%, São Paulo aqui 69%. Né? Então veja como às vezes esses dados variam muito, né? Bem, para a gente fechar nossa aula de hoje, eu queria mostrar o não dado, né? Porque o não dado também é um dado, que é a meta 20, financiamento da educação, que era grande, né? Uma das grandes bandeiras que foram colocadas, né? Está aqui, ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB no 5º ano de vigência desta lei, que foi ano passado, no caso, 2019. E, no mínimo, equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Ou seja, a ideia é que nós gastássemos 7% do PIB com educação até 2019 e chegássemos a 10% do PIB em 2024. E, obviamente, nós vamos abrir aqui, não tem dado. Né? O site do PNE não apresenta qual é a porcentagem do PIB que está sendo gasto, né, em educação. A falta do dado também é um dado. Né? Por quê?
esta bandeira, né, do 10% do PIB para a educação foi uma bandeira do movimento tanto dos professores quanto dos estudantes na época de aprovação deste PNE, lá no início da década, né, de 2010, aprovação dele em 2014. Uma bandeira era essa, né, 10% do PIB para a educação. E, obviamente, isso não vem sendo cumprido. Né? E a gente deve lembrar que, desde o governo Temer, nós temos uma emenda constitucional que proíbe, né, que é a PEC 95, foi conhecida como PEC do teto, ou pelos seus críticos como a PEC do fim do mundo, que proíbe simplesmente o aumento de gastos da máquina pública. Né? Ou seja, a PEC do gasto, ela sabota completamente o investimento público em todas as áreas, inclusive na educação. É impossível nós aumentarmos os gastos em educação com esta PEC do teto em vigência. E é por isso que esse dado não está aqui, porque se esse dado estivesse aqui, ele seria um dado único em todo esse conjunto de dados, porque nós veríamos, ao invés de aumentar, diminuir o dado. Né? A porcentagem de recursos direcionados à educação, ela diminuiria ao longo da passagem dos anos, como diminuiria também em vários outros setores, saúde, habitação e qualquer um outro. Tá? Roberto, isto... Então, temos a meta 20. Diga, Gaudenz. Isto reforça muito o que você disse anteriormente, né, sobre a questão de que, após 2016, né, há um retrocesso e, portanto, o escondimento dos dados... Você estava dizendo que ninguém mais fala do Plano Nacional de Educação, perdão, né? O Plano de Educação ficou relegado às moscas, né? Este dado, porque, na verdade, o financiamento é o que dá a base para aquilo que o Zacarias disse, qualificação do professor, salário do professor, carreira do professor, material escolar, enfim, etc., etc. Ao esconder o financiamento, é porque, de fato, a meta deve ter, em vez de ter subido, se a gente vai analisar, talvez que a gente esteja gastando menos com os cortes que houve na educação, cortes também nos estados e municípios, estejamos gastando menos do que quando o Plano Nacional começou. Mas essa é uma hipótese, como nós não temos os dados, mas talvez esse seja o dado mais revelador do abandono e um pouco aquela análise que eu fazia, que o Ministério não se ocupou com a educação, se ocupou em outros temas, colégio, criar escolas militares, criar, enfim, toda uma perspectiva de controle do professor, controle moral, etc. Para mim, o não dado é o dado, né, como você diz. Exato. Então, para a gente finalizar, vou me despedindo aqui das nossas queridas alunas e alunos. Eu recomendo a vocês a visita ao site do MEC, principalmente para fazer a segunda avaliação, que já está um pouquinho mais à frente. Vocês podem dar uma olhada ali na nossa ementa. Acho que é daqui a 2 aulas. Mas vocês vão precisar fazer um trabalho sobre o PNE. E aqui é perfeito para vocês navegarem aqui. Vocês viram que é muito simples. E aí, com essa barra aqui do lado, vocês podem adicionar qualquer lugar do Brasil, qualquer município, qualquer região metropolitana, qualquer estado, e também pelas as 5 regiões do país. Vocês podem navegar aqui por qualquer uma das metas, então vocês podem usar o site como fonte para o trabalho de vocês, tá? E mais do que o trabalho de vocês, né? Isso aqui é a formação de vocês como professoras, e esses dados aqui do PNE dão um bom raio-x do que é a educação que vocês estão encontrando, vão encontrar como profissionais da educação quando estiverem formadas, ou quem já está trabalhando na área, né, já está lidando com essa realidade. É uma boa ideia que vocês têm para esse mundo que vocês estão entrando com a profissão de vocês enquanto professoras e professores. Ok? Eu já vou me despedindo aqui, então, para sem delongas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado, Roberto. Bela explanação. Eu gostaria de chamar a atenção sobre a metodologia que nós estamos usando nessas aulas. Estamos trabalhando com dados governamentais. Portanto, a gente não está, de maneira nenhuma, né, fazendo um ataque. A gente está constatando empiricamente as condições precárias em que se encontra a educação nacional. Gostaria de ressaltar que o processo de melhoria da educação nacional está interrompido, basicamente, desde o golpe de 2016,
que derrubou uma presidente legitimamente eleita com mais de 54 milhões de votos. Se nós observarmos o governo Temer, a única grande iniciativa nacional do ministro da Educação dele, o Mendonça Filho, foi a edição das bases nacionais curriculares. Extremamente importante, mas insuficiente para atacar, né, todo esse problema que nós temos aí. A partir do governo Bolsonaro, é muito bom de frisar isso. Além de não avançarmos, nós estamos recuando. A questão do não dado aí a respeito de financiamento da educação tem uma razão muito clara. É o plano de contingenciamento ou de austeridade do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Ele está retirando dinheiro da educação. Ele fala agora em retirar dinheiro da educação para o financiamento da Renda Brasil. Ora, isso, como o Gaudêncio fala, é um descompromisso com a educação. Mas mais do que um descompromisso, é o não cumprimento de leis. Nós estamos falando de leis que foram votadas legitimamente no Congresso Nacional. Nada que nós falamos aqui foi invenção nossa. São leis legítimas e que deveriam receber dos nossos governantes, principalmente do governo federal, a atenção devida. O que mais eu posso falar é que, nesse momento, né, que nós estamos indo para as eleições municipais, se nós aumentarmos a bancada de apoio desse governo, aí é que nós estamos realmente perdidos. Porque se ele tiver uma base municipal, 2022, crescer uma base estadual, não há quem altere esse quadro caótico da educação brasileira. As comemorações do bicentenário de educação, elas vão para o brejo, porque não teremos resultados para apresentar que sejam compatíveis, por exemplo, com Venezuela, com Bolívia, com Chile, com Argentina, com outros países que já fizeram seus avanços significativos. A América Latina vive hoje uma situação bem diferente da situação do início dos anos 2000, por conta do empenho dos governos em melhorar a qualidade da educação. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, e com esse chamamento de atenção, eu também faço aqui as minhas despedidas, esperando que todos se cuidem diante dessa nova onda de coronavírus que está vindo por aí e que já sabemos da disposição de não comprar vacina para a população e de ainda continuar sem um plano nacional de combate ou de diminuição dos efeitos do coronavírus da Covid-19. Minha gente, um abraço. Passo a palavra para o Gaudêncio. Boa noite. Foi uma sessão tripla, muito bem estruturada pelo Zacarias e pelo Roberto. E eu nada mais quero acrescentar, a não ser também recomendar que todo mundo se cuide, tenha um bom fim de semana, aproveite o feriado de segunda nas circunstâncias que nós vivemos e até o próximo encontro. Uma boa noite.